Muito boa tarde, bem-vindos ao Sina, ou talvez edição do dia 1 de julho. O meu nome é Luís Matias e comigo estão o Francisco Brito, Patrícia Machado e Luís Pardal, como é habitual. Hoje começamos por falar de comboios. Já aqui falámos várias vezes da linha que liga Évora a Elvas e é o primeiro troço, realmente o primeiro troço de alta velocidade no país. Está construído, mas, pelos vistos, não pode entrar em funcionamento. É uma obra de 460 milhões de euros que está parada à espera de uma certificação. De acordo com as notícias, a Infraestruturas de Portugal ainda não entregou no Instituto de Mobilidade e Transportes o processo de entrada ao serviço e não sabe quando pode ser inaugurada então esta linha Évora-Elvas. Começo com o Francisco. Bem-vindo, Francisco. O que é que se passa? Deixou de existir urgência no funcionamento de obras públicas, primeiro para as fazer e agora para as ter a funcionar ou não? Muito boa tarde Bem-vindo. a todos, boa tarde aos colegas de painel, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Bem, eu acho que é óbvio que qualquer entidade, seja a Infraestruturas de Portugal, o Governo, enfim, os municípios que vão principalmente ficar beneficiados com esta linha, todos querem que ela esteja em funcionamento. Portanto, eu acho que não cabe na cabeça de ninguém achar que alguém poderia perder o interesse ou o foco em ter esta linha disponível e a funcionar. Até porque nós sabemos bem que quando ela estiver a funcionar, o que potenciará a nível de crescimento económico para o nosso país, porque liga Sines à fronteira e nós sabemos que isso é fundamental para que nós consigamos também maximizar aquilo que é o potencial do Porto de Sines e também de toda a zona industrial de Sines. Aquilo que está a acontecer, tanto quanto se sabe, é que ainda está numa fase de testes, portanto os testes ainda não estão concluídos. Naturalmente que nós olhamos para a linha e vemos uma linha pronta, sem nenhum comboio lá, portanto achamos estranho, mas a verdade é que é um processo e uma tramitação complexa, basta pensarmos que vai ter comboios de muitos quilómetros a transportar, alguns deles, matérias perigosas e precisa de reunir um conjunto de condições de segurança que não são de menos importância. E por isso há um conjunto de testes que têm que ser feitos para conseguir essa certificação e por isso a Infraestruturas de Portugal não pode entregar no IMT um processo a meio, portanto está numa fase técnica de conclusão para poder então remeter ao IMT esse processo para que possa seguir a sua tramitação normal de certificação. Portanto, de certa forma, eu confesso que não sei qual é que foi a origem desta notícia, mas parece-me que foi assim um bocadinho infundada ou pouco informada, porque na realidade é um processo que está a decorrer. Tudo aquilo que se sabe é que está mesmo a decorrer, portanto não há nenhuma paragem, é um processo normal, tecnicamente complexo e que naturalmente acontece também muito em bastidores, não propriamente só na linha, porque já houve vários comboios de testes a circular na linha, mas também há um processo depois que tem que ser instruído, que naturalmente acontece à frente de um computador e num escritório, não é no meio da linha e por isso não há movimentação na linha. Isso não quer dizer que o processo esteja parado. E por isso acho que o nosso foco deve ser mesmo em fazer valer esta linha quando ela estiver em funcionamento. Ainda há aqui várias incógnitas. É bom recordar que quando o projeto foi lançado, na altura por António Costa, houve muita necessidade de afastar o tema dos passageiros, do transporte de passageiros, do foco mediático. Só se falava em mercadorias, tentava-se nem sequer comentar a possibilidade de vir ou não a transportar, esta linha transportar passageiros. Mais tarde houve assim uma notícia que realçava um pouco essa possibilidade, portanto de um dos eventos que houve com membros do governo da altura, falou-se nessa hipótese e ficou claro aquilo que é óbvio e que acho que todos nós temos que lutar, é que a linha tem condições naturalmente para levar mercadorias, tem condições para levar passageiros, por isso só tem que haver a utilização que nós esperemos que exista para que nos possa ligar à fronteira e, consequentemente, à Espanha, porque neste momento não temos possibilidade de o fazer em tempo útil. A viagem pelo entroncamento tem uma duração surreal e, por isso, nós daqui de Évora ou saímos para Lisboa ou então não temos grandes hipóteses. E, por isso, temos a hipótese aqui de ganhar também do ponto de vista turístico, particularmente também com Évora 27 e acredito que em Évora, a 6 de Fevereiro, a linha estará a funcionar. Espero que assim seja. Achas que pode estar a funcionar e ter até um serviço de passageiros
nessa altura? Esperemos que sim. Agora, eu também não vou adiantar mais do que isto, é uma opinião pessoal, não estou munido de informação técnica para poder fazer essa afirmação. Que eu tenho que esclarecer é a Infraestruturas de Portugal e o Governo, naturalmente, e a própria CP, até porque, acima de tudo, é importante que a CP tenha material circulante, porque se não existem comboios, dificilmente existirá serviço. Eu acredito que até a questão seja mais essa do que propriamente as condições que a linha tenha, porque a linha tanto leva um comboio de mercadorias como leva um comboio de passageiros. Por isso não há aqui grande questão. A questão é se existe comboio de passageiros para lá colocar, e nós vimos bem as dificuldades que têm havido ao longo dos anos. Houve alguns investimentos nos últimos anos em comboios, percebemos que foram sempre muito insuficientes em relação àquela que é a necessidade. Percebemos que o Governo agora este Governo de Luís Montenegro está empenhado em ter comboios para circular, mediante também as possibilidades orçamentais que o país tem. Eu acho que depois também há aqui uma realidade que não se verifica na linha de Évora, mas se verifica noutras linhas, é que também é preciso haver procura. Na linha de Évora existe muita procura e existem até congestionamentos. Existe muita procura nas áreas metropolitanas, mas há outras linhas que têm menos procura. E é importante haver essa procura porque é isso que, no fundo, que determina o investimento que existe nas linhas. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Porquê é que esta linha está agora assim bloqueada? O que é que tu sabes sobre o assunto? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias. Sobre o assunto não sei muita coisa do ponto de vista de pormenor, mas há uma coisa que eu acho que todos nós podemos afirmar. Em bom rigor, o problema que está aqui na origem disto não é uma falta de certificação, não é? Nem a gente pode dizer que a linha está pronta, eu acho que isso é um engano. Nós não temos nenhum dado que nos diga e que nos garanta que a linha está pronta, aliás, pelo contrário. Há diversos elementos que ainda estão a ser apurados, mas que nos levam a acreditar que a linha de facto não está pronta, nas suas várias tensões, nas várias dinâmicas e vertentes do ponto de vista técnico. Este é um problema e essa é a principal questão. Depois, o problema da certificação, em bom rigor, ela foi uma imposição da União Europeia, porque não era necessário, e já lá iria relativamente a isto, mas há um outro problema associado a este, que é não há comboios para pôr circular. Pronto, nós vimos na linha, por exemplo, na linha do Algarve, ela foi eletrificada e andam comboios a diesel. A gente vê na linha do Alentejo, a linha do Alentejo com os problemas imensos que há e que não é pela procura, é pela falta de investimento. Nós temos 10 carruagens em oficina à espera de serem reparadas. 10. E vimos os problemas que existem todos os dias com quase listas de espera para comprar bilhete, não é? Portanto, ou que têm que estar às 6:30 da manhã a tentar... Pronto, portanto, há aqui problemas que não são sem prejuízo e sem descurar questões técnicas, mas que são opções políticas. O caminho, por exemplo, que outros países da Europa estão a fazer, Espanha, França, Reino Unido, relativamente a reverter opções políticas que a determinada altura tiveram de liberalização deste tipo de resposta, estão a reverter esse caminho. É aquele que Portugal está a adotar. Pronto, há aquilo que é a imposição da União Europeia, que é aceite sem questionamento pelo governo português, que coloca aqui um conjunto de camadas, ou seja, cria o monstro, não é? Cria um conjunto de camadas que dificultam este tipo de soluções, porque, por exemplo, nós temos esta questão agora da certificação, que não era obrigatória. Passou a ser obrigatória com as imposições da União Europeia. Mas há um conjunto de barragens ao desenvolvimento, por exemplo, da concretização desta obra, que não está pronta, volto a dizer, um conjunto de burocracia, de reguladores europeus, de entidades independentes, de necessidades de certificação de projeto e de obra, que muitas vezes é necessário depois, no final, com a constatação de que ela esteja pronta, que são criados mecanismos e camadas de problemas para ajustar às tais medidas que vão levar ao quê? Não há comboios, não há investimento em comboios real. Os que existem estão em oficina à espera porque não há trabalhadores qualificados e porque não há salários atrativos para responder a este tipo de problemas. Foi-se descapitalizando e criando dificuldades à AMF, às infraestruturas de Portugal, à REFER, que hoje estão muito mais fragilizadas para dar resposta ao interesse nacional. E, portanto, o caminho que aqui está a ser feito é quando a obra estiver pronta, aí sim não haverá problema com a certificação, mas que está tudo ajustado e criado para porem cá os tais comboios alemães ou franceses, porque os portugueses não são de certeza. E, portanto, há aqui um problema
que o Governo tem que dar resposta, de facto, a obra está pronta ou não está pronta, porque tudo indica que ela, de facto, não está pronta. E depois há o problema de não existirem comboios para pular a circular, ou seja, há aqui também um arrastamento com outro tipo de, digamos assim, distrações para não ir ao problema de fundo, que é as consequências de um processo de liberalização deste tipo de respostas de mercado, adequando àquilo que depois é para ajustar às grandes interesses de empresas multinacionais para porem cá os seus materiais circulantes, dispensando o investimento público português e pondo em causa o interesse nacional. Um último aspecto ainda que tem a ver com... Nós temos vindo a assistir a 1001 pretextos para arrastamento de obras com esta importância do ponto de vista do desenvolvimento territorial. E não é só do Distrito de Évora, é da região e do país. Vimos isto no novo Hospital Central Público do Alentejo, mesmo da IP2. Para quando é que é o fim da IP2? Não é? Portanto, que já foi... Portanto, quando é a inauguração também já estava prevista. O mesmo relativamente à linha Sines-Caia. E, por fim, este projeto foi pensado, construído do ponto de vista de soluções técnicas para isto que o Francisco estava a dizer, criar condições não só para o transporte de mercadorias, mas também de passageiros, mas aquilo que se conhece é que, por opção política, esta vertente do comboio de transporte de passageiros, que obviamente tem que ter soluções técnicas, não são os mesmos comboios que fazem o alta velocidade do que, naturalmente, outro tipo de viagens. Mas a linha está com esse tipo de soluções, que havendo essa opção e esse interesse, é possível pô-las em prática. Luís Pardal, olá, boa tarde, bem-vindo. E, no teu entendimento, a obra é para ir fazendo e será inaugurada? Pronto. É assim, ou há aqui o que é que se passa, porque fica um pouco esta ideia, até a Patrícia também trouxe outro exemplo, o exemplo do IP2, também outras obras, nós acompanhamos também uma obra grande, que é a obra do hospital, também começou em 2006 com a ideia de se construir um hospital, com um plano de negócios que estava feito, depois teve inúmeros imbróglios pelo caminho até agora, passados 20 anos, e vai sendo feito. É o que se passa aqui. O que é que se passa, Luís Pardal? Obrigado, Luís, pela questão. Antes de mais, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. Eu pensava que o Francisco Brito ia começar com uma frase do género: deixem o Luís trabalhar para os comboios podermos apanhar. Portanto, pensava que ia começar assim para rimar, com uma frase assim, mas não começou. É porque efetivamente ele sabe que este grande investimento, aliás, que é o maior investimento na ferrovia dos últimos 100 anos, começou num governo, quer queiramos, quer não, começou num governo de António Costa, e que foi resultado de uma estratégia na área dos comboios que é fundamental, esta aposta na ferrovia. É óbvio que quando estamos a falar de uma obra de cerca de 500 milhões de euros, o processo é altamente complexo, altamente escrutinado. Agora, chegámos a um ponto em que nós temos a linha, Patrícia, não sei se a Patrícia tiver mais alguma informação que eu não tenho, mas a obra está efetivamente, praticamente, se não já está, praticamente concluída. Aquilo que nós nos devemos fazer questionar, desde logo, é que com o facto de nós termos este investimento para o país, absolutamente essencial e fundamental para o Alentejo, mas sobretudo em termos nacionais, para a nossa capacidade de exportação, para a nossa capacidade de comunicarmos com a Espanha e com o resto da Europa, é que este comboio já não nos fica a cerca de 500 milhões. Cada dia que passa, cada mês que se atrasa, cada ano que vai demorar até termos este processo concluído, nós estamos a perder dinheiro. Estamos a perder efetivamente dinheiro. Eu acho que isso é uma primeira nota a destacar. Depois, outra nota que julgo que seja importante, que é estas certificações podem ser exigidas pela União Europeia. Isso não é com certeza uma novidade. E por isso eu acho que, no âmbito do processo, a IP dever-se-ia ter antecipado na preparação desta fase, para que nas fases seguintes, junto do IMT e de outras entidades reguladoras internacionais, pudéssemos estar mais avançados no processo. Portanto, eu acho que era muito importante que fosse feito aqui uma averiguação.
eu não sei se não deveríamos mesmo, inclusive em sede de Parlamento, numa comissão de inquérito, compreender melhor esta matéria. Porque este assunto já não é novo. Eu já ouço falar na necessidade da certificação, se calhar para aí há 10 meses. Há 10 meses que eu já ouvi falar que ainda não temos a certificação e que precisamos de... Portanto, eu, sinceramente, enquanto cidadão e enquanto alentejano e aburense, tenho muito interesse em perceber se alguma entidade, se algum responsável em particular falhou neste processo. Porque entronca com o que disse. Cada dia que passa, Portugal está a perder dinheiro com este investimento. Depois é óbvio que são questões, enfim, de muita burocracia associada e por isso, enfim, esta é uma terceira nota que eu deixo, que é de facto nós conseguimos ser engolidos pela burocracia e este é um exemplo. Uma obra desta natureza não começou a ser todas as etapas dos processos altamente escrutinadas, com uma fiscalização intensa ao longo de toda a empreitada. Portanto, deveria ser possível um acompanhamento mais eficaz para que não tivéssemos a perder tempo nesta altura. Depois, outra questão que julgo que é importante, que é os comboios. Ora, de facto, Portugal precisa de investir naquilo que é a nossa capacidade interna, não apenas a do Estado, mas enquanto nação, de termos esta capacidade de apostarmos numa indústria tão importante como esta, que é a produção de carruagens, a produção de maquinaria, de comboios em particular. É curioso, até coincide aqui com o nosso tema, que foi lançado ontem não é, a obra para uma construção de uma mega fábrica em Matosinhos, que foi lançada, vai nos permitir construir, portanto está prevista a sua conclusão 2028, 2029, salvo erro, e que nos vai permitir construir comboios aqui em Portugal. Quando é que isto começou? Desculpem lá estar a voltar outra vez, mas em 2021. Portanto, em 2021, o governo António Costa inicia-se um processo da fixação e desta fábrica cá em Portugal e, enfim, estamos agora a colher resultados disso. Mas é óbvio que me preocupa nós não termos carruagens, não termos a maquinaria disponível para que no dia em que nós tenhamos a possibilidade de utilizar os carris, não tínhamos essa capacidade também. Sobre isso, também ninguém diz nada. E há outro aspecto, que eu até acho que já falei nisso aqui num programa, aqui há uns anos atrás, eventualmente. Portugal, e também é outro assunto que lá está, pelo menos eu desconheço. Portugal precisa, e as entidades, a IP e as nossas operadoras, precisam de se articular e de negociar com as operadoras em Espanha. É preciso haver, nomeadamente, para a questão do transporte de passageiros. Para nós viabilizarmos o transporte de passageiros aqui em Portugal, nós precisamos de estar articulados com a operadora espanhola. Disso também ninguém fala. E gostava muito que o Sr. Ministro das Infraestruturas pudesse dar estes e outros esclarecimentos. Francisco, pode também colocar-se aqui um problema de procura de utilização da linha, portanto, ela não funciona para já, também não existe pressão para que funcione, porque podem não existir interessados em utilizá-la. As mercadorias continuam a ir para a Espanha por outra via. Sim, mas a questão aqui, falamos sempre do incremento. A partir do momento em que existe este tipo de infraestrutura, há um incremento, há um interesse que naturalmente é diferente daquele que existe atualmente. Nós hoje não temos muito interesse em ir de comboio, partindo aqui de Évora, não temos muito interesse em ir para Madrid de comboio, porque não é eficaz. Portanto, essa viagem é demorada, é penosa, não temos interesse. Agora, se tivermos um comboio a sair daqui, um alfa pendular, a levar-nos para Madrid, é completamente diferente, portanto o conforto é diferente, a rapidez é muito maior. Agora, eu acho que o Luís Pardal fez aqui de facto uma boa intervenção, portanto anunciou e elencou aqui um conjunto de coisas que o Partido Socialista anunciou, portanto que teoricamente começou, mas não conseguiu efetivar nada. Portanto, isto demonstra bem aquilo que nós neste programa discutimos durante tanto tempo e já há alguns anos, é que é efetivamente isto, é que se anunciavam coisas, não se fazia nada. Esta fábrica de Guifões para construir 153 comboios, anunciada a fábrica, portanto a criação da fábrica em 2021, quer dizer,
O Dr. António Costa saiu quando? 2024? Entre 2021 e 2024 não conseguiu operacionalizar isto. No entanto, entre 2024 e 2026 foi possível pôr isto tudo montado para que efetivamente avance para a criação de 300 postos de trabalho e que os comboios apareçam. Estas encomendas deste tipo de equipamentos têm um problema muito grande. É que se nós não conseguirmos ter a capacidade de perceber qual é que vai ser a necessidade daqui a 4, 5 anos, nós nunca vamos estar a fazer um trabalho para aquela que é a necessidade atual. Porque neste momento, se existe uma necessidade e uma carência de comboios, nós não a vamos conseguir debelar, porque os comboios demoram muitos anos a ser produzidos. Esta fábrica de Guifões vai permitir que a encomenda seja antecipada em 2 anos. Portanto, já foi um trabalho deste governo conseguir que o prazo fosse encurtado e que se criassem condições para ter comboios de forma mais rápida a circular. O primeiro só será entregue em 2029. Estamos em 2026. Portanto, isto é um enorme problema. Ou seja, nós temos de ter capacidade de ver a médio e a longo prazo. E isto foi um problema de sempre, não é um problema do PS ou do PSD ou da CDU. É um problema do país. Nós temos muita dificuldade, porque depois perdemos os nossos dias a debater coisas menores que acabam por ocupar a maior parte do tempo de toda a gente, em vez de pensarmos estruturalmente para o país. Por exemplo, o Hospital Central do Alentejo começa em 2006. Podemos andar aqui a discutir quem é que o começou, quem é que lançou as pedras, quem é que arranjou o dinheiro em Orçamento de Estado para o fazer. A verdade é que passaram 20 anos. E há quantos anos é que o Hospital de Évora está obsoleto? Essa é que é a grande questão. E nós precisamos de hoje, para além de garantir que estas coisas são terminadas, precisamos de olhar para a frente e perceber o que é que precisamos de ter para responder ao país daqui a 10 anos e daqui a 20 anos. E esse é que é o grande problema, é que se vê muito pouca gente a debater esses assuntos. Nós andamos a debater aqui, enfim, se as crianças podem ir às touradas ou não, ou se devem acontecer ou não, ou se devem passar nas televisões, em vez de debatermos se precisamos de investir mais na ferrovia, precisamos de lançar linhas novas, se precisamos de lançar uma autoestrada que faça a cobertura do interior e que ligue de uma vez por todas a A23 até a A22, lá abaixo à Via do Infante. Portanto, enfim, isto são assuntos que precisam de ser resolvidos no país. Precisamos discutir se o Hospital Central do Alentejo, com a capacidade toda que vai ter instalada, vai mesmo servir as pessoas, ou se nós já precisamos de começar a perspectivar o que é que vai precisar de acontecer daqui a 20 ou 30 anos. E se precisamos já de começar a pensar se ele pode vir a ter algum nível de expansão ou não. Isto hoje parece surreal, porque para a maior parte das pessoas isto é surreal, as pessoas não pensam nisto. E por isso nós estamos condenados a estes desígnios de estar sempre a queixar-nos daquilo que nos faz falta e daquilo que não temos, em vez de termos capacidade de responder àquelas que são as necessidades e de nos projetarmos para o futuro. E nós precisamos mesmo de mudar a nossa forma de pensar. Há uns tempos atrás, aí há umas semanas, o Primeiro-Ministro mostrou disponibilidade para que se pense, nomeadamente, esta ligação via autoestrada entre Porto Alegre e Beja, passando por Évora. Eu acho que é essencial. Nós sabemos que a circulação rodoviária será sempre importante, mas ainda assim nós precisamos também pensar na ferrovia. Esta linha de ligar o interior por ferrovia é importante. Agora, claro, hoje ela não terá garantidamente pessoas que garantam a sua sustentabilidade. Mas se nós trabalharmos em políticas de colocação no interior, de indústrias, de serviços, de comércio, e se houver uma linha, uma ferrovia que possa interligar o interior, então nós começamos a ter condições para as pessoas se fixarem cá e para dar viabilidade a este tipo de investimentos. Nós precisamos de garantir primeiras condições para realizar o investimento e depois, naturalmente, vamos ter este retorno de garantir que as pessoas se fixam. Porque se hoje as pessoas demoram 1h30 a sair de Lisboa e a vir para Évora, naturalmente que algumas vêm, até porque temos aqui uma universidade em que e algumas fábricas têm muito esses fluxos diários, mas se nós tivermos a garantia que essa circulação acontece em 40 minutos, vamos ter muito mais potencial do que aquele que temos hoje. E teremos naturalmente todo tipo de respostas aqui. Patrícia, estás confiante que no próximo ano possa existir já viagens de passageiros nesta linha, a ligar aqui ao centro da Península Ibérica? Eu acho que o que a experiência nos tem demonstrado é que os prazos têm sido todos arrastados, não é? Mas isto não é um problema da capacidade do Estado de investir. Pelo contrário.
porque ao contrário que o Francisco diz, dito assim, acho que todos nós estamos de acordo que é a perspectiva estratégica, o pensar estratégico do país, mas o que a gente tem assistido ao longo dos anos é um pensamento e uma visão e uma opção política de desenvolvimento que não é estratégico. Porque este exemplo da linha, ou do hospital, ou outras, demonstram-nos isso. É um pouco, pronto, o Luís estava aqui a brincar, né? Eu usava outra, né? É o Luís a trabalhar e o povo a pagar, mas o Luís Pardal também podia dizer, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, né? Porque nós temos tido, ora PS, ora PSD, com ou sem CDS, ao longo dos últimos anos, há muitas décadas, em que nós vamos vendo, sem prejuízo deste ou daquele aspecto positivo, mas que o diapasão e a regra geral é não pensar no interesse nacional. Em bom rigor, é não pensar no interesse nacional. Este exemplo de aceitação destas imposições da União Europeia, que prejudicam o interesse nacional, porque vão dar resposta para os comboios que aqui vão circular, serem de outra origem, de descaracterização e de subfinanciamento e de criar até sabotagem à ACP para que haja não opinião pública a partir da realidade e de um real sentimento com o que é que os utilizadores da linha do Alentejo sentem. A primeira resposta é dizer não serve. Portanto, se outros respondem melhor, portanto, criam esta ideia no Serviço Nacional de Saúde, na mobilidade, nos transportes, na educação, que é o público não serve. Mas isto é reflexo. Primeiro o público serve e é onde nós melhores somos servidos. Mas se não houver investimento, se não houver capacitação, se não houver salários, este exemplo das 10 carruagens, que estão na oficina, elas existem. Não se diga que não existem. Existem. Não são arranjadas, porquê? Porque há falta de mão de obra. E há falta de mão de obra porquê? Qualificada. Porque os salários são uma miséria. Claro que imigram. Os operários especializados vão à procura de outro tipo de soluções. Portanto, há aqui uma opção estratégica dos governos, e aliás, este governo do PSD e CDS está a fazer o mesmo, assim como fez o PS, que é quando a gente acabou com a capacidade produtiva de comboios. Foi uma opção política, destruição. Quando pomos em causa o arsenal do Alfeite, quando destruímos um conjunto de capacitação produtiva, são opções políticas, é não pensar estrategicamente e a longo prazo. E, portanto, nós temos aqui, de facto, uma consequência viva de aspectos de liberalização. Neste caso, face à questão da ferrovia, nós assistimos aqui, nomeadamente no nosso distrito, o conjunto de linhas ferroviárias foram destruídos na década de 80, de 90. Foi uma opção política. Esta argumentação, a partir de uma base que é real, que é a falta de população, que depois leva à falta de procura, mas para tudo, é o que justifica os ditos encerramentos dos postos médicos, das finanças, dos CTTs, dos postos da GNR. Mas há falta de população porquê? Tem sido consequências de políticas que promovem uma desertificação social, política, económica, a vários níveis. O despovoamento. Ora, nós não estamos condenados no Distrito e no Alentejo e no interior do país a esta espiral. Porque tem que haver, de facto, investimento para alavancar e para puxar até o próprio investimento privado. Se não há esse investimento de quem tem essa obrigação, naturalmente é mais difícil, porque nós temos um território, comparado com outros países, muito pequenino. Portanto, o interior tem todas as condições para ser desenvolvido. Haja vontade política. Um outro aspecto que eu queria colocar tem a ver com isto. É impressionante esta argumentação do Luís Pardal relativamente e do Francisco de uma obra com este volume, né, quase 400 milhões, portanto, a questão da necessidade do Estado e tal. Ora, e o hospital? Uma obra quase do mesmo valor, em que os sucessivos atrasos ainda vão elevar mais essa despesa para o Estado, porque é que ela foi descentralizada? Porque é que foi desresponsabilizado por parte do Governo, dando transferência de competências para quem não tem capacidade de executar, ainda por cima, sem as condições necessárias? Portanto, isto é o mesmo que a certificação, é o mesmo dizer que a obra está pronta quando não está pronta, e o problema é que não tem ali os comboios para circular, porque procura haverá. Pronto, e portanto há aqui uma intenção clara de criar o pasto e o campo aberto, quer por via daquelas tais camadas que eu falava, que estão a ser ajustadas, para que no momento em que ela efetivamente esteja pronta e seja inaugurada,
está a cama pronta para que aqueles que não defendem os interesses nacionais, mas sim os lucros, naturalmente que estão à espera, poderem vir cá tomar mais uma vez conta daquilo que são aspectos absolutamente decisivos para o desenvolvimento do território e das populações que cá vivem. Luís Pardal, para já os comboios não passam e com o que está aqui a acontecer, podemos ficar pessimistas o suficiente para achar que quando passarem vão mesmo só passar? Olha, isso até está... É curioso que... Eu tenho aqui eu vou citar o que foi publicado num jornal no Público, não é? Na comunicação social, em que sai esta notícia e que responde em parte, olha, o que o Luís estavas agora a dizer e também o que a Patrícia estava a dizer. Vou citar: a infraestrutura, que inclui a maior subestação de tração elétrica do país em Alandroal, está oficialmente concluída desde janeiro passado, mas dificilmente entrará ao serviço antes do final de 2027. Portanto, esta frase está neste artigo do Público em que aborda o Sr. Ministro das Infraestruturas. Portanto, respondendo àquilo que tu estavas a dizer, uma subestação em Alandroal. De facto, houve uma grande discussão, como sabemos, onde é que se poderia situar uma subestação, se em Alandroal, se em Évora. A Câmara Municipal não mexeu uma palha para meter aqui uma subestação. E vendas novas. Era óbvio que não conseguíamos ter uma subestação em cada um destes concelhos. E, portanto, aquele concelho, neste caso Alandroal, que avançou, que se disponibilizou e que batalhou e que se consensualizou do ponto de vista de gestão do território, foi Alandroal. Muito lamento que Évora não tenha acompanhado com o devido efeito que deveria ter tido a Câmara Municipal à sua data. Depois, outra nota. Eu não falei no hospital, mas até acho curioso, não é, estarmos a falar deste investimento na ferrovia, do investimento no hospital, que estejamos também a fazer aqui referências à importância de aproximar o Alentejo entre si, seja de Beja a Évora, seja de Beja a Porto Alegre, mas de Beja a Évora particularmente, porque eu sou um dos defensores da localização estratégica, que nós temos o aeroporto completamente desaproveitado, com o investimento na ferrovia entre Beja e Évora e entretanto, com ligação a Lisboa, poderíamos ter aqui uma grande oportunidade, quer em termos de território, quer para o país, fundamental, e que pudéssemos também vir aqui a desenvolver. Mas acho curioso estarmos a falar nestas infraestruturas, porque de facto existe alguma visão. Se essa visão está a ser desenvolvida com o ritmo que deveria ter, não. Enquanto cidadão, sinto que não está. Mas há discussões importantes. Portanto, o Francisco exorta aqui a necessidade de nós pensarmos estrategicamente. Eu ainda quero acreditar que as instituições responsáveis fazem esta discussão. O problema não está na discussão teórica, nem está no planeamento, nem está na estratégia. Está na nossa capacidade de executar, por um lado, por outro lado, de executar com a rapidez necessária. Esse é que é o ponto. Agora, Évora tem ainda a oportunidade de se afirmar do ponto de vista estratégico na ferrovia. Está a ser discutida uma nova centralidade, uma nova estação ferroviária para Évora, e que eu espero que se consiga chegar... Será por uma futura linha. Certo, mas esta passa pela estação. Sim, mas esta ainda acabei de dizer que há uma subestação que se vai fixar em Alandroal e que essa está definida. Mas do ponto de vista estratégico, e neste pensamento estratégico, está-se a definir a possibilidade de vir a ser instalada aqui uma nova subestação em Évora. Imagine-se uma GAR grande, com uma grande capacidade de receber pessoas que se deslocam no eixo Lisboa-Madrid. E, portanto, será aqui absolutamente essencial, quer nesse eixo, quer no eixo depois norte-sul. E, portanto, temos que continuar a fazer esta discussão estratégica e é óbvio que, enquanto português, peno ao ver esta circunstância burocrática e de atrasos de processo que só Portugal naturalmente é que perde. Dos comboios parados ou que não circulam na linha que está aqui construída entre Évora e Elvas,
Vamos ao tema que nos traz o Francisco Brito. O Grupo de Trabalho para a Revisão da Lei das Finanças Locais já começou a trabalhar e pergunto ao Francisco quais são os principais problemas desta lei. Francisco, o que é que tu identificas? Ou oportunidades que temos para reformular aquela que é a nossa lei estruturante das finanças locais. No fundo, é a lei que define qual é que é o financiamento das autarquias, dos municípios e das freguesias. Portanto, é fundamental porque sem financiamento, sem dinheiro, as autarquias não conseguem trabalhar. Neste momento, existe um grupo criado que já reuniu, naturalmente, que está a receber e a recolher propostas para que se possa repensar a lei e é fundamental que este assunto também seja discutido em público, que as pessoas se mobilizem para ele, que as pessoas o entendam, apesar de ser um assunto relativamente distante da opinião pública, porque naturalmente as pessoas, a sua grande maioria, portanto, das pessoas não têm a responsabilidade nem a preocupação da gestão pública, destas entidades, dos municípios e das freguesias, mas é importante que compreendam a importância desta revisão da lei, porque impacta diretamente na sua qualidade de vida. Se os municípios e as freguesias tiverem mais financiamento, terão naturalmente melhores condições para servir as populações. E hoje em dia aquilo que nós vemos é que existe um subfinanciamento das autarquias no seu todo, portanto, enfim, há autarquias, são poucas, que têm orçamentos que as colocam num ponto de folga financeira, mas que não é assim tão comum no nosso território nacional, nos 308 municípios e nas 3.258 freguesias, e é fundamental arranjar aqui uma nova fórmula de calcular este financiamento. Particularmente nas freguesias, enfim, é a área onde naturalmente falo com maior conhecimento e propriedade. É importante que o modelo de cálculo não se baseie apenas naqueles que são os habitantes recenseados, portanto, no fundo, quem vota na freguesia, na densidade populacional e na área da freguesia. Hoje em dia, estes critérios por si só não são suficientes para nós calcularmos aquela que é a realidade de uma freguesia do ponto de vista da sua utilização. E dou o exemplo do Centro Histórico de Évora. O Centro Histórico de Évora tem cerca de 3.800 pessoas recenseadas. Os dados apontam, portanto, uma perda populacional, sendo que aquilo que nós sentimos na rua, aquilo que nós sentimos nos serviços e aquilo que nós vemos até por questões básicas, a quantidade de produção de lixo, nós percebemos que existem mais pessoas a viver e não menos pessoas a viver. No entanto, há menos pessoas recenseadas, portanto, os financiamentos decrescem, portanto, existe um menor financiamento. O Centro Histórico de Évora tem estas cerca de 3.800 pessoas recenseadas, mas tem cerca de 1 milhão de visitantes por ano. No próximo ano terá, calcula-se, cerca de 2 milhões de visitantes com a Capital Europeia da Cultura. Portanto, nós conseguimos perceber aqui o nível de dispersão e de diferença que existe entre aquela que é a realidade que serve para calcular um orçamento de uma freguesia ou de um município para aquela que é a realidade da utilização desse espaço. E quem nos ouve pode dizer, mas há uma taxa turística. Há uma taxa turística que é da opção do município e que é uma verba que é recolhida pelo município que vai 0% para a freguesia. Pode haver essa intenção, há municípios no país, por exemplo, Coimbra, que abriu no mandato anterior essa possibilidade e deu uma parte do dinheiro às freguesias, mas a verdade é que não é isso que a lei das finanças locais diz, não tem qualquer tipo de obrigação. Portanto, o município pode aplicar uma taxa turística, mas é uma receita do município. E por isso importa olhar para todas estas matérias, quer para o modelo de financiamento das freguesias, para estes critérios, e é importante também perceber aqui se importa termos critérios naturalmente de sazonalidade, para aquelas que são as freguesias que são mais subcarregadas em alguma altura do ano, nomeadamente as do Algarve, que são muito carregadas, a população triplica e às vezes quadriplica no verão, nos meses de verão. O índice de envelhecimento, o índice de dispersão populacional, por exemplo, há freguesias no interior do país que têm várias localidades, têm várias aldeias, isso, como é óbvio, aumenta os custos de operação. Se nós tivermos a nossa intervenção concentrada numa freguesia, conseguimos dispor dos meios de uma forma que uma freguesia que tem 3 ou 4 aldeias dispersas entre si não consegue naturalmente dispor da mesma forma. E por isso é importante que nós consigamos arranjar uma fórmula que absorva esta realidade do país, que acima de tudo faça com que ninguém perca dinheiro, que se aumente o bolo total daquele que é o financiamento que as freguesias e que os municípios devem ter, porque só para ter a ideia, as
freguesias portuguesas hoje têm 0,3% do Orçamento de Estado. Portanto, recebem 406 milhões do Orçamento de Estado, que tem no seu bolo total 140 mil milhões. Portanto, quem está no terreno todos os dias, a ouvir as populações, a tentar arranjar soluções para as pessoas, a ir muito além das suas competências próprias, só tem 0,3% do Orçamento de Estado para poder fazer essa gestão. O cálculo do financiamento das freguesias, portanto, como se define estes 406 milhões, tem a ver com a coleta de receita do Estado ao nível dos impostos. Portanto, dos IVAs, de todos os impostos que o Estado arrecada, aquilo que está definido pela Lei das Finanças Locais é que as freguesias têm 2,5% desse valor. E com esse valor, portanto, tem que haver uma distribuição pelo base do Fundo de Financiamento de Freguesias e depois um adicional que já procura tentar aqui compensar um pouco as freguesias do interior do país. A verdade é que esta verba é muito insuficiente e por isso há uma reivindicação das freguesias de conseguir chegar até 2030 aos 5% e garantir que, do ponto de vista da Lei das Finanças Locais, fica já prevista um aumento anual desta verba. Cada vez mais as pessoas querem esta resposta da sua vida, do seu dia-a-dia à porta de casa. Não querem uma resposta central, portanto, do Governo Central, de uma entidade regional. Querem que quem está a gerir, quem escolhe, portanto, as pessoas escolhem porque conhecem a pessoa, porque confiam na pessoa e querem que essa pessoa tenha capacidade de resposta àqueles que são os seus problemas. E por isso tem que haver, de facto, uma descentralização de competências, tem que haver uma nova Lei das Finanças Locais e tem que haver, acima de tudo, um caminho que seja feito com disponibilidade política, e eu sei que o Governo tem disponibilidade política, se calhar não todo o Governo, mas quem trabalha diretamente com estas matérias, naturalmente o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, percebe esta necessidade. É importante, naturalmente, que também o Ministério das Finanças perceba esta necessidade e que a opinião pública entenda o porquê de se ter que discutir esta matéria. Patrícia Machado, esta lei, ou futura lei, precisa de um debate entre os vários agentes políticos. Há alterações que já identificas, que são necessárias ou não? O que é que parece? É um debate que naturalmente tem que ser feito. Pois, a expectativa é sempre que resultado tem esse debate e para que caminho é que se quer. Há um aspecto daquilo que temos vindo a assistir que é caracterizado essencialmente por um subfinanciamento, não é? Das autarquias locais e diria até por um incumprimento sucessivo da própria lei, não é? Relativamente a esta matéria. E temos vindo a assistir paulatinamente à redução efetiva de verbas, do peso das verbas afetas às autarquias locais. Estamos aqui a falar nas várias autarquias locais, não é? Portanto, câmaras, freguesias, portanto, por via do Orçamento de Estado. Isto é uma realidade indesmentível e que tem tradução prática e consequência prática na disponibilidade da resposta às populações. Porque, com exceção de alguns municípios, e diria algumas freguesias, que se calhar contam-se pelos dedos de duas mãos neste país, em que por um conjunto de circunstâncias têm os tais orçamentos bem mais folgados, que lhes permite até ir a competências que não são suas, de origem, porque a administração local tem determinadas competências para as quais não só estão vocacionados, como são aqueles que têm as melhores capacidades de lhe dar resposta pela tal proximidade. E o que a gente tem vindo a assistir é, de facto, a isto, que é um problema real, vários equívocos sobre a descentralização. Não deixa de ser curioso que a gente está a gravar o programa poucos dias depois de ter sido chumbada uma proposta relativamente à regionalização, que tanto é que isso debateu e que foi chumbada na Assembleia da República a proposta do PCP no ano em que a gente comemora 50 anos do poder local democrático e da forma como a própria Constituição tem aquilo que é a caracterização da divisão administrativa do país, o papel do Estado, que não pode ser substituído num conjunto. Outra coisa é a articulação, a colaboração, outra coisa é o papel do Estado. Não pode haver 308 políticas para a saúde, para a educação, para a habitação, porque as realidades são diferentes. Pronto. O papel das regiões,
naturalmente eleitas democraticamente e não sob embustes, como aquilo que a gente viu no quadro da CCDR e das autarquias. E os orçamentos das câmaras municipais, das juntas de freguesia, têm que ser, de facto, melhorados. Aliás, a gente tem a experiência das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e o que isso contribui do ponto de vista de resposta, e que, mais uma vez, fica adiado por opção do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, do PS, pronto, que afinal não queria assim a regionalização. Depois há uma outra questão que tem a ver com a tal redistribuição, tanto com função redistributiva, que tenha em conta e que dê resposta à coesão social e territorial. Já aqui foi dito, os territórios não são todos iguais, e mesmo aqueles que até possam ter a mesma dimensão, têm características diferenciadas, e isso precisa ser tido em conta naquilo que é a distribuição das verbas. Assumir a questão das autarquias locais nas suas várias dimensões, política, administrativa e financeira, tornando muito claro aquilo que é as competências de cada um. Porque o que nós temos vindo a assistir é, muitas das vezes, transferência de competências que não são da responsabilidade das autarquias sem a respectiva transferência financeira. Ora, não há autarquia, seja ela, a gente agora até podia transferir a saúde toda para as freguesias ou habitações. Não é possível, primeiro que não é a sua função de origem. Outra coisa é colaborativa, é articulação, é estímulo, é criar pontes. Isso é um papel que as autarquias têm. Mas primeiro não é. Mas se não fosse transferidas verbas necessárias, bem que eles podiam dizer agora a competência do saneamento ou da habitação, para dar aqui 2 exemplos. Um que é de competência mais municipal e outro do ponto de vista central. Se não for transferidas as verbas, depois podem dizer isso é de competência da freguesia ou é competência da Câmara, porque pronto, ficou ónus para esse órgão, sem ter, obviamente, os meios e a capacitação. Depois há aqui um outro problema, é que nós, a par deste subfinanciamento, redução efetiva de verbas, de capacidade de resposta, limitando a capacidade de resposta, há também um ataque à própria autonomia do poder local, que ao longo dos anos se tem vindo a concretizar com várias roupagens. E não confundamos independência com autonomia, não é? São coisas diferentes e, portanto, esses equívocos também já vão aparecendo neste debate e nesta discussão. Portanto, sempre que se discute para avançar no bom sentido, acho que é muito importante. Se se discute, como noutros momentos se discutiu, para piorar, porque é isso que a gente tem vindo a assistir, nomeadamente na Lei das Finanças Locais, cada vez que ela foi discutida, ou nas alterações da visão administrativa, como se assistiu à questão da fusão das freguesias. Isso não é no bom sentido e, portanto, vamos não só aguardar, como acompanhar e certamente intervir naquilo que houver necessidade para intervir. Mas é uma realidade. É preciso mais capacitação às autarquias locais, respeito pelas suas funções e competências e que aquilo que seja discutido de transferência seja adequadamente acompanhado com as verbas respectivas. Luís Pardal, e no teu entendimento também esta lei precisa de ser mudada? No quê? Há critérios, já aqui foram abordados várias perspectivas do Francisco e da Patrícia, e no teu entendimento o que é que aqui deve ser mudado? Sim, 2 ou 3 notas. A primeira é que, de facto, Portugal tem um déficit estrutural daquilo que é as transferências da despesa pública, não é, para as autarquias. Em Portugal estamos a falar de uma percentagem na ordem dos 14%, 15%, enquanto a média da União Europeia ronda os 24%, 25%. E, portanto, isto reflete muito bem a forma como estamos organizados e como olhamos para as autarquias locais. E, portanto, nós, quando olhamos para uma junta de freguesia, para uma Câmara Municipal, o cidadão encara nestas instituições de proximidade, nestas estruturas do nosso Estado, como quem lhes consegue dar uma resposta, ou como, na teoria, como quem lhes deve dar uma resposta de uma forma muito direta. Ora, se nós temos um subfinanciamento estrutural, essa resposta, naturalmente, que não será dada da forma mais eficaz. E, portanto, esta primeira nota é que, de facto, em termos nacionais, precisamos de alterar substancialmente a forma como fazemos as transferências para as autarquias locais. A segunda nota, enfim, incide no nosso Francisco. O Francisco, sendo presidente da Direção Nacional da ANAFRO, tem aqui também um papel muito importante e, naturalmente, muita responsabilidade de negociar e de
levar ao Governo todas estas matérias, e tenho a certeza que o falo defendendo o melhor pelas freguesias, mas a responsabilidade é muito grande em termos político-partidários. Porquê? Porque pela primeira vez foi assinado um acordo que teve na base da estabilidade, inclusive da ANAFOR, em que PSD, PS e CDU, normalmente a Patrícia exclui sempre, não é? Portanto, este arco de estabilidade, mas aqui está incluído, portanto, houve de facto um acordo assinado. Excluir tudo que seja para ajudar e colaborar. Portanto, Nunca me ouviste dizer isso. Não vamos desfocar. Minha intervenção quer dizer o seguinte: portanto, há uma estabilidade entre PSD, PS e CDU na forma como se olha para a importância de atingir aqui metas concretas. E uma delas está relacionada com o aumento progressivo e faseado até 2030, passando de 2,5% para 5%, ou seja, duplicando o valor das transferências para as juntas de freguesia. E, portanto, o Governo, de alguma forma, o partido que sustenta este Governo, subscreveu e, portanto, as perspectivas são positivas e também a responsabilidade também é bastante. E, portanto, isto para dizer o quê? Nós estamos numa circunstância que não tivemos nos últimos largos anos, e que é uma oportunidade para efetivamente conseguir aqui ganhos positivos. Depois, uma terceira nota, que é o olhar para as juntas de freguesia, que eu acredito que é muito importante que nós... Eu sei que à mesa de negociações não conseguimos, por vezes, ser disruptivos, mas eu acredito que devemos ser disruptivos neste sentido, que é, ou as juntas de freguesia ganham aqui uma nova leitura e se robustecem para as próximas décadas, ou então não vamos passar deste olhar para as juntas de freguesia como autarquias menores, e isso tem que ser absolutamente invertido. As pessoas na rua dizem e acreditam e confiam naquilo que é a resposta das juntas de freguesia, e, portanto, então vamos passar para o outro lado, que é efetivamente robustecê-las para elas continuarem a melhorarem as suas capacidades de resposta à população. Eu digo isto algumas vezes, que é o Estado Central vai inevitavelmente nas próximas décadas diminuir o front office do Estado, não é? A resposta, repartições de finanças, no atendimento ao público, na segurança social, no IFP, enfim, em várias matérias. E as juntas de freguesia desenham-se como instituições para dar uma resposta prima à população. Olhemos para esta circunstância. Espaços de cidadão. Onde é que estão a abrir? Juntas de freguesia. CTTs, um acordo muito difícil, e com o CTT a pressionar para encerrar, e com outras condições, mas espaços primos, juntas de freguesia. Espaços de energia, junta de freguesia. Balcão SNS 24, junta de freguesia. E tantos outros serviços que, entretanto, ainda possam surgir nos próximos anos para as juntas de freguesia. Ora, nós não podemos continuar no voluntariado, e nem podemos continuar a que as juntas de freguesia não recebam também uma verba condizente com estas respostas. Ora, se as juntas de freguesia são instituições boas para receber este tipo de serviços do Estado Central, públicos, então que exista também um envelope financeiro que acompanhe. E eu acho que é importante também ter isso em conta. Quero fazer só uma ronda que tem de ser rápida, mas pergunto ao Francisco. Percebemos aqui das palavras do Luís Pardal que existe um entendimento dentro da ANAFOR, entre 3 partidos, que poderão facilitar um entendimento, uma negociação positiva desta lei das finanças locais para no âmbito das freguesias. E os municípios? Sim. A coisa não fica resolvida pela boa vontade dos partidos que se uniram nas juntas de freguesia, não é? Eu penso que os municípios também têm um caminho a fazer, sempre que me parece... E o Presidente da Associação Nacional de Municípios não me levará a mal de eu dizer isto, mas parece-me que o caminho dos municípios sempre foi muito mais fácil do que o caminho das freguesias. Os municípios têm mais competências e por isso têm tido sempre um grande respeito, quer pelo Estado mesmo Central, quer pelas entidades regionais. Eu acho que mesmo na revisão desta lei, enfim, aí espero sinceramente seja toda a gente tratada da mesma forma. Aliás, tem que ser toda a gente tratada da mesma forma. Toda a gente, refiro-me objetivamente às freguesias
freguesias e aos municípios, e eu acho que é importante também realçar aqui uma questão. O PSD está comprometido com esta perspectiva de conseguir este ganho, que é um ganho, se for consumado, será um ganho histórico. É importante observar os últimos anos, e nos últimos anos os ganhos foram de décimas, portanto nem sequer se conseguiu 1% nos últimos anos. E por isso, nos últimos anos recentes, portanto nos últimos 2 anos, eu agora não tenho presente o valor, portanto tinha esse levantamento, não tenho presente agora neste momento o valor, mas foi de facto um avanço muito, muito, muito pequeno, de ano a ano, enfim, pequenas migalhas que foram conseguidas. E a verdade é que este objetivo que a ANAF tem neste momento é extremamente ambicioso, tendo em conta aquilo que foi o passado. Mas nós também precisamos de perceber que o mundo mudou, a sociedade mudou, e hoje o que é pedido a uma freguesia, a um município, é completamente diferente daquilo que era pedido há 10, 20, 30 anos atrás. E por isso também é preciso que o Governo compreenda essa matéria, particularmente o Ministério das Finanças. Sabemos perfeitamente que é quem tem mais peso nesta decisão, porque o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, que é quem acompanha as autarquias, defende também estes aumentos. A verdade é que também não podemos confundir aquele que é o partido com aquele que é o Governo. Aliás, esse processo foi durante muitos anos o processo que o PS fez, não é? Confundia aquele que era o partido com o Governo, portanto já não se percebia exatamente bem o que é que era o quê. E aquilo que é muito claro neste acordo é que o PSD tem esta visão, tem este compromisso e tem todo o trabalho de mostrar ao Governo, que é um órgão, que este compromisso deve ser cumprido e que deve ser este o resultado da revisão da Lei das Finanças Locais. E por isso há um trabalho que é um trabalho feito em todos os fóruns, mais internos ou mais externos, para conseguir naturalmente sucesso para esta revisão. Patrícia Machado, os municípios podem também ter este entendimento ou esta unanimidade à volta da revisão não seria para poder empurrar ou influenciar os deputados? Vamos lá ver, eu penso que no quadro, quer da Associação Nacional de Municípios, quer no quadro da ANAFRE, sempre que os autarcas respectivos, pode haver exceções e há realidades diferentes, como dissemos há pouco, mas sentem aquilo que são os estrangulamentos no dia-a-dia. E, portanto, não são poucos os casos, não são poucas as vezes em que há, nomeadamente em momentos de congresso, essa maioria ou um largo consenso. Não sei se há de haver momentos também de unanimidade, mas um largo consenso naquilo que é a defesa do poder local. Porque aqui não se trata deste ou daquele partido. Existem muito bons autarcas em todos os partidos, sobre isso não há dúvida nenhuma, a questão não é essa. E, portanto, tudo o que sirva para melhorar a resposta do poder local, que historicamente é reconhecido, foi das grandes conquistas do 25 de Abril, porque permitiu uma resposta às populações naquilo que eram as suas competências, e aqui é que é a questão de fundo. O problema das freguesias, na minha opinião, não são os municípios. Portanto, as freguesias não se têm que virar contra os municípios. A questão são, ou seja, porque estão a sentir o mesmo que muitos municípios sentem. Depois, do ponto de vista de opções que cada município faz, da relação com os freguesias, isso é outra conversa. Mas o verdadeiro problema é, de facto, o subfinanciamento. E aquilo que é a dotação financeira que é entregue quer aos municípios, quer às freguesias, que não só limitam aquilo que deve ser as suas competências para dar respostas efetivas às populações, como historicamente se tem demonstrado, e, portanto, e não se virar, ou seja, isto é como outras coisas, né? Caso onde não há pão, põem-se uns a virar aos outros em vez de irem onde está o problema central, que é opções dos sucessivos governos de irem fragilizando o poder local. Portanto, fragilizam naquilo que são as suas competências reais e originais, porque não é a questão do mundo mudou. A questão é que tem vindo a ser seguido um caminho de desresponsabilização de quem tem, efetivamente, capacidade nacional de responder a um conjunto de coisas. Então, mas eu deduzo pela opinião aliás, a própria freguesia do Luís tem sido bastante ativa nisso. Ou seja, deduzo que seja a opinião. É que a freguesia que tem que assumir a resposta sobre atendimento em vários aspectos da saúde, ou dos medicamentos, ou das finanças, ou do CTT. Não tem que ser as freguesias, porque primeiro não têm capacidade, não têm mesmo, nem terão. Isto é um caminho intermédio para levar à privatização. Ainda agora, há pouco tempo, acho que foi a Vila Franca das Naves, que é distrito da Guarda, fechou a estação de caminho de ferro, que é, portanto, uma estação, e o Presidente da Junta veio dizer que assumia, e a própria população disse, mas como?
Mas como? Portanto, isto já vale tudo. Ou seja, obviamente, os autarcas, muitas vezes a primeira reação é a gente assume, como em muitos sítios, fecha os postos médicos e as câmaras assumem a carrinha para o médico ir. Mas isto está-se mesmo a ver. Quem sai prejudicado são as populações. Porque quem tem de dar resposta a estes serviços que o Luís aqui mencionou, não tem que ser as autarquias. Não, e, portanto, aceitando essas competências, estão a criar melhores condições para uma pior resposta à população, porque a curto prazo pode-se fazer esse esforço, e o Luís não desmentirá, um esforço enorme para conseguir dar resposta a essas competências e a essas respostas, mas a médio e longo prazo vai dar problemas. Porque não vêm as verbas respectivas, nem há o meio, nem há a capacitação, e que eles precisam de ser dados naturalmente não fechando postos da CTT, não fechando postos da Segurança Social, criando as condições de respostas de mobilidade, de saúde, de educação, porque o que o governo tem, os governos têm vindo a fazer é desresponsabilizar e atirar tudo para as autarquias. E não é só uma questão de financiamento, porque esse também não está a ser cumprido. Nem vai ser cumprido. É desresponsabilização completa e depois ficam as autarquias com o menino nas mãos e quem é que sai prejudicado? As populações. Porque, obviamente, o caminho depois a gente também não tem condições, vamos concessionar, vamos adjudicar, vamos entregar isto a outros. Luís Pardal, entre autarcas parece haver então uma vontade genérica de ter uma nova lei das finanças locais e será que no Parlamento isso vai acontecer? Os deputados vão realmente ter isso em conta? Existe uma maioria que governa, não é? E, portanto, dentro da Assembleia da República também se reflete. E, portanto, acredito que há aqui um papel essencial. O Francisco fez... Estás a falar da ligação do Chega com o PS? Não. O Francisco fez aqui... Governa, fiquei na dúvida. O Francisco fez aqui... Depende das situações. O Francisco fez aqui esta introdução de que uma coisa é o grupo PSD, outra coisa é o governo. Portanto, tentou distanciar-se aqui naturalmente para este acordo, mas não o poderá fazer e, portanto, tem que assumir esta cota de responsabilidade que se comprometeu. A resposta à Patrícia é deveria ser mais elaborada, não temos muito tempo para isso, não, já passamos mas só para dizer o seguinte, que eu compreendo estas preocupações, mas sublinho isto, eu não estou aqui a falar somente de abrir mais um espaço cidadão ou este ou aquilo ou outro, eu estou a falar na importância de discutir uma mudança estrutural daquilo que é as juntas de freguesia. Portanto, isto implicaria uma discussão muito mais profunda, que não era só abrir e com mais 200 ou 300 euros por mês para teres aí o espaço cidadão aberto. Não. Isto implicaria, na minha opinião, uma discussão muito aprofundada. A pergunta é esta, o que é que nós, como é que nós queremos o que é que nós queremos que as juntas de freguesia sejam daqui a 30, 40 anos? Portanto, é a resposta a estas questões que eu defendo que deve de haver uma discussão muito mais aprofundada e o caminho não pode ser deixar tudo como está, porque deixar tudo como está, vamos discutir aqui mais 1%, 2% e eu defendo uma alteração substancial daquilo que é reforma, a resposta. É absolutamente. Já ultrapassamos o nosso tempo, vamos ao sim ou talvez. Francisco Brito, que trazes tu? Trago um sim à participação da Banda Filarmónica Liberalita Júlia, que é a Banda Filarmónica da cidade de Évora, no concerto com os Quinta do Bilo na Feira de São João. Eu acho que este é um princípio que deve existir e a Feira de São João também serve para isto, que é para dar espaço às nossas filarmónicas, e temos 4 no Conselho, para poderem atuar com bandas nacionais ou até internacionais, ainda não aconteceu, se bem me lembro, mas pelo menos com bandas nacionais, porque é uma experiência importante também para eles. É importante também reconhecer que estas bandas são compostas por muitos músicos jovens e isto é uma oportunidade também de aprendizagem e por isso valorizar esta opção e naturalmente o trabalho que a Liberalitas tem feito tem sido notável. Patrícia Machado, um sim, não, talvez? É um sim à grande vitória dos trabalhadores e da luta organizada e da CGTP, né? Foi essa luta de 11 meses, de facto, contribuiu para esta derrota do pacote laboral e, portanto, um grande sim a cada um daqueles que contribuiu, participou e esta força coletiva que impediu, de facto, esta malfeitoria. O teu sim pode, Luís Pardal. Querias tu que fosse ele. Eu trago
Eu trago um sim, As trombinhas que ele estava. efetivamente, à nossa Estava Feira de bem, São estava. João. Tá bem, Vejam tá. lá se se entendem Desculpem lá. relativamente à vossa Desculpa lá, posição, podes dar. relativamente Não. ao Chega, O que eu teu é percebo. o quê? O que é que Não. traz à Feira de São João? Portanto, Um sim ou não? eu trago um sim à Feira de São João, não pela Feira de São João em si, mas queria focar aqui particularmente aquilo que é a dinâmica das nossas associações e instituições da cidade. Temos dezenas, largas dezenas, ou mesmo centenas de instituições que fazem atuações, que fazem performance, que fazem animação de rua, que fazem as suas mostras a partir das barraquinhas e das tasquinhas, e que de facto é exatamente aquilo que é o nosso momento alto do contacto popular do nosso concelho, e era esta, no fundo, esta palavra de agradecimento por participarem ativamente na nossa comunidade. Bem, e assim chegamos ao final deste Sim ou Talvez, com o encontro marcado de hoje 8 dias, com o Luís Pardal, o Francisco Brito e a Patrícia Machado. O programa está disponível em dnfm.com, também no canal do YouTube, e pode escutar no formato podcast na app DNFM. Boa tarde.